Olha só, Donald Trump ameaçou colocar o exército nas ruas para reprimir manifestações, essas manifestações que chegaram ao 8º dia nos Estados Unidos. Os protestos começaram na semana passada, logo após o assassinato de George Floyd, cidadão americano negro de 45 anos. Floyd foi sufocado até a morte por um policial branco, isso no meio da rua. Trump cobrou uma atitude de governadores e prefeitos contra os protestos e ameaçou colocar, abre aspas, milhares de soldados nas ruas. Depois dessa declaração que ele fez ontem, o presidente saiu da Casa Branca, atravessou a rua e ficou em frente à igreja St. John's e posou para fotos com uma Bíblia na mão. O reverendo dessa igreja, Robert Fisher, que é responsável pela paróquia, emitiu uma nota classificando a atitude de Trump como surreal. Sobre os protestos, Fisher disse o seguinte, abre aspas, os manifestantes precisam permanecer nessa mensagem de combate ao racismo. Essa é a única maneira de obtermos cura e progredirmos realmente. Você viu agora a imagem do reverendo Robert Fisher, que se pronunciou em relação a essa atitude de Donald Trump. Trump, inclusive, vem ameaçando reprimir as manifestações desde o início, desde o primeiro dia de protesto. Mas parece que o movimento tem ganhado força a cada dia. Inclusive, esses protestos hoje começaram mais cedo por conta do toque de recolher, que também será mais cedo em algumas cidades. Em Washington, onde fica a sede do governo americano, apesar da ação violenta da Guarda Nacional, o movimento tem sensibilizado nos últimos dias parte dos policiais. Foi assim ontem, uma centena de cidades americanas, um misto de ataques com bombas de gás, inclusive, mas também de solidariedade. Vamos dar uma olhada. No justice, no peace. No justice, no peace. Come on! Come on! Thank you! Essas são imagens, então, do protesto que acontece em algumas cidades americanas, em muitas cidades americanas, na verdade. Aqui no Brasil, um protesto pela democracia e pela vida dos negros acabou em violência por parte da polícia. Milhares de pessoas marcharam pelas ruas de Curitiba, no Paraná, com o mote Vidas Negras Importam e também contra o fascismo. No final da manifestação, a polícia militar investiu contra as pessoas. Vamos ver. Celso de Mello arquivou o pedido de apreensão de celular de Jair Bolsonaro e do filho dele, Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro. O ministro do STF citou ainda a reação
do governo que ameaçou não cumprir a decisão caso a apreensão fosse ordenada. Mello disse o seguinte, abre aspas, no Estado democrático de direito, não há espaço para o voluntário e arbitrário desrespeito ao cumprimento de decisões judiciais, fecha aspas. Essa foi a fala, então, de Celso de Mello, quando negou o pedido de apreensão de celular de Jair Bolsonaro e do filho dele, Carlos Bolsonaro. Mas duas notícias rápidas. O julgamento em plenário do STF da validade ou não do inquérito das fake news já tem data marcada. Essa votação será no dia 10 de junho e a expectativa é de que a sessão seja presidida por Edson Fachin, que estava licenciado do cargo por problemas de saúde. E hoje, o Senado inicia a votação da Lei das Fake News, que propõe, entre outros itens, criminalizar as contas falsas em redes sociais. A gente vai continuar acompanhando tudo isso. Quem comenta as principais notícias do dia, quem traz uma análise aqui para a gente hoje é Renato Rovai, editor da revista Fórum. Renato, um prazer te ter aqui. É sempre muito bom contar com suas análises e com as suas opiniões. Muito obrigada. Obrigado a vocês, Thalita, pelo convite. Estou achando que voltou a ter retorno aqui. Não sei se está atrapalhando a transmissão. Para a gente aqui está tudo bem. Para você está atrapalhando o áudio? Eu vou falar devagar e vou tentar fazer com que não me atrapalhe. Agora parou, tá vendo? Ótimo, que bom assim. Eu queria a sua opinião sobre esses protestos que têm acontecido pelo Brasil. Em São Paulo a gente viu no domingo repressão da Polícia Militar, agora em Curitiba ontem também o mesmo aconteceu. Eu queria saber a sua opinião sobre esse momento de resistência nas ruas, qual a sua opinião, o que você acha disso, se é necessário ocupar as ruas nesse momento para fazer um enfrentamento ao autoritarismo do poder do governo Bolsonaro. E também queria a sua opinião em relação ao comparativo que fazem em relação a esse momento, sobre ser um novo junho de 2013. O que você acha disso? Olha só, primeiro que a situação no Brasil é muito complicada. As pessoas, às vezes, quando fazem análise, perdem a dimensão dos problemas reais. Somente a classe média tem uma mania de fazer uma análise, às vezes, descolada dos dados reais, né? da situação concreta do povo. E a situação concreta do povo no Brasil nesse momento é que milhares de pessoas estão desempregadas, milhões de pessoas estão desempregadas, milhões de pessoas perderam renda familiar, milhões de pessoas estão à beira da demissão e um governo absolutamente irresponsável tem colocado-as à beira da morte por conta da tentativa de impedir que a quarentena exista com alguma segurança alimentar, segurança familiar, enfim. Então, essa é a situação. Por outro lado, a gente tem uma violência policial que vitimou recentemente, por exemplo, o João Pedro, que é um menino de 14 anos que estava em casa brincando com os amigos, né, sem que nada tivesse acontecido. Mas o João Pedro, infelizmente, é mais um número, né, dos inúmeros negros e negras do Brasil que não podem respirar, que não podem, né, que não conseguem exercer sua cidadania mínima. E esse fato, né, essa conjuntura toda, aliada ao que aconteceu nos Estados Unidos e a revolta nos Estados Unidos, eu acho que despertou uma necessidade das pessoas também dizerem: eu quero respirar, eu preciso respirar, eu quero me alimentar, eu quero viver de uma maneira mais digna. Então, tem um elemento aí, de alguma forma, junho de 2013 começou um pouco por aí. Eu tenho uma análise relativamente divergente de algumas pessoas da esquerda, porque eu acho que junho começou de um jeito e terminou de outro. Não pode até ter gente que se apropriou de junho, a direita soube se apropriar de junho, mas os primeiros movimentos ali do MPL, do pessoal que estava lutando por transporte gratuito, tarifa mais baixa, tal, ele tinha um cunho de esquerda e também tinha esse dado. As periferias brasileiras são muito oprimidas. Eu participei do primeiro protesto, né, por um acaso, estava indo a um debate e vi acontecendo o primeiro ato do MPL. Eram garotos e garotas
de 17, 18, 19, 20 anos e boa parte das periferias. O protesto começou assim, depois ele foi sendo canalizado pela Globo e se tornou, de alguma maneira, no ponto de largada do golpe que aconteceu em 2016. Eu admito isso e já fiz várias análises nesse sentido. Pode ser, então assim, a esquerda, ao invés de ficar tentando analisar o protesto antes de ver ele começar, faria muito bem se tentasse entender o que está por trás disso e pudesse intervir na realidade, ajudando a construir essas lutas que são necessárias, fundamentais para a democracia, muito mais necessárias do que manifestos ou abaixo-assinados. Ontem eu conversei sobre isso também com Laura Capiglione, dos Jornalistas Livres, questionando sobre essa narrativa de que protestos na rua nesse momento alimentariam a Jair Bolsonaro, porque é o que ele quer. Ele quer reprimir para subir o tom autoritário e, com isso, tomar medidas até mais drásticas. Ela compartilha dessa opinião também, de que é preciso ir para a rua, se apropriar não, mas fazer parte desse caldo que toma as ruas nesse momento, para tentar modificar a situação e depois veremos o que pode acontecer. Rovai, no entanto, a gente vê a polícia reprimindo de forma bastante violenta. Então, aconteceu em São Paulo, aconteceu em Curitiba. Você acha que isso será uma conduta da polícia frente a esses atos que pedem democracia? Uma das cenas mais emocionantes que eu vi dos protestos americanos foram os policiais se ajoelhando, e em alguns momentos está virando um lema, se ajoelhando e pedindo perdão para a população, para os negros e negras, pelos crimes, pelos assassinatos grotescos como o do George Floyd. Será que um dia a gente vai ver algo parecido aqui no Brasil? Eu fico me perguntando, Thalita. Porque assim, a polícia brasileira tem matado negros e negros assim, de maneira sem motivo algum, como o menino João Pedro. Eu queria só fazer um ajuste lá na minha fala. Eu preferia que ninguém fosse às ruas nesse momento, percebe? Não é que eu acho que a gente tem que ir para as ruas e se arriscar a ter o coronavírus. Assim, agora, as pessoas estão indo, e quem está indo são pessoas que provavelmente não podem ficar em casa, inclusive, para exercer a quarentena, e que estão vendo o seu presidente da República sambando todo domingo, de helicóptero, de cavalo. Eles, sabe, e como é que faz? Essa população que está indo lutar contra o fascismo, está indo lutar contra todas essas violências. E por algum motivo eles não têm condição, uma parte delas, uma parte desse povo, de ficar esperando as coisas mudarem também. Vai esperar mudar até quando? Vai acabar esse auxílio cidadania, a lei Suplicy, que foi aprovada, por 3 meses. O Paulo Guedes fala, se for renovar, no máximo por R$200. Entende? Nós estamos assim... E essas pessoas que vivem com R$600 não estão vivendo bem com R$600. Sim. Agora, levando essa discussão para o campo institucional, como que você vê possibilidades de saída de Jair Bolsonaro? Hoje a gente rodou na imprensa uma entrevista do procurador-geral Augusto Aras, em que ele parece exercer o cargo de advogado de Jair Bolsonaro. Então, a gente sabe que é bastante frágil, é bastante delicado nesse momento o encaminhamento de um impeachment por parte de Rodrigo Maia, o STF se posicionando, precisando do aval de Augusto Aras e mesmo do Congresso. Como que você vê essa situação política? Nós estamos vivendo um dos piores momentos da história do Brasil e isso não é tão recente assim. A gente tem aí uns 5 anos muito complicados. Os últimos 5 anos têm sido muito complicados. Como o golpe da Dilma foi talvez aí o ápice daquele primeiro período, né, de que tudo pôde para poder fazer alguma coisa que o establishment queria fazer, que era interditar aquele mandato, e depois se jogou, depois do truco, gritou-se 6 e prendeu-se o Lula também, com base em absolutamente nada. Toda a institucionalidade jurídica, legal, foi para a casa do chapéu, usando o português claro aqui. Então agora fica no vale tudo. O Aras, quem é o Aras? O Aras é um pau-mandado do Bolsonaro.
Ele foi escolhido fora da lista tríplice. Imagine num governo do PT se isso viesse a acontecer. Seria ditadura, bolivarianismo, castrismo, eticismo e tal. Aqui os procuradores não se rebelaram, não teve greve de promotores e procuradores, não teve indignação nas redes, porque o Moro estava no governo. Então estava tudo muito que bem, a Lava Jato estava fechadinha com o presidente Bolsonaro. Agora começou a ter uma pequena crise, mas mesmo assim o Aras está lá. Aí não adianta os procuradores, Carlos Fernando e etc. Né? O Dallagnol calou-se, está sumido. Parece que ele nunca existiu na história do Brasil. Né? E esses caras, mesmo agora que se eles viessem falar, como no caso do Dallagnol que não está falando, eles estão desmoralizados. Nós estamos, então, numa sinuca de bico. Vai ter que se reconstruir a democracia a partir de outros parâmetros. Eu acho que o processo atual, a saída passa por uma interdição desse mandato. Saída democrática passaria pela interdição desse mandato, uma nova constituinte, que teria que ser feita com base no amplo debate da população. Infelizmente, não vai acontecer isso, e se acontecer, é capaz deles fazerem uma Constituição pior do que a atual, porque o establishment lá, os 4 ou 5% da Marina, do Alckmin e até do Amoedo, juntando tudo lá, dá uns 8, 10%, esse pessoal se acha a verdadeira oposição. Eles estão construindo uma narrativa como se tivesse, de um lado, o bolsonarismo, do outro, o petismo, e o país fosse eles, aqueles 10%. Não é verdade. Eles precisam ouvir os movimentos populares, os movimentos sociais. Se quiser fazer uma oposição de fato ao fascismo, não vai ser, sabe, com a turma da gravata. A turma da gravata sozinha já foi derrotada em 2018, foi derrotada nas últimas eleições. Eles precisam, o pessoal do Caxemir, aprender a ouvir um pouco mais o povo. Renato, como eu disse, sempre muito bom te ouvir. Agradeço demais a participação, que venham outras próximas. Um beijão para você. Beijo, querida. Tudo de bom. Bom para todos. Para você também. Se cuidem.